10 em ponto, horário de Brasília. Vamos começando por aqui mais uma edição do nosso revista radiofônica da rede, a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vem com a gente. Hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2017, abrimos aqui os trabalhos da revista radiofônica da Jovem Pan com a seguinte manchete: bloco do Eu Sozinho. Conheça o projeto de um deputado federal que pretende acabar com o vício da masturbação. Para Marcelo Aguiar, acreditem, hein? Para Marcelo Aguiar, se nada for feito, daqui a pouco os viciados nessa, digamos, modalidade sexual serão um problema de saúde pública. Haja paciência, hein? Pontualidade britânica. Escutem só essa. Prefeito de São Paulo, João Dória, vai multar os secretários que chegarem atrasados em reuniões. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mitos e micos de verão. Entupir-se de suco detox. Correr em jejum. É detox, Eu falei detox. Eu sou carioca. Eu falo julgada, tá detox. 12. Sabe aquela corrida desesperada em jejum? Pois é, substituir o PF por açaí. Cortar de vez, radicalizar no corte do carboidrato. Será que as suas estratégias para ficar bem com a balança nessa época do ano, verãozão aí, estão corretas? Pois saiba que o endocrinologista, o Filipe Pedrinola, vai bater um papo com a gente e nos livrar de muitas dessas roubadas. Fique atento, porque o Morning tá só começando. Esses são alguns destaques do programa que abre as portas nesta, como eu disse, quinta-feira. Paulinha, muito bom dia. Bom dia. É o seguinte, me conta uma coisa aí. Que tipo de frequentador de praia, de banhista, mais te irrita? Que mais me irrita? É. Que joga areia Fala na gente. pertinho ali, isso. Joga areia na gente. Aquele que chuta a bola, joga areia. Não, chuta a bola vai longe, mas se cai areia em mim, fico meio bodeada. Tipo, sabe? Faz assim, ó, na toalha, vem tudo na sua cara, não avisa antes pra você ficar esperto. Você sabe que nessa época do ano a gente é obrigado muitas vezes a ter contato com esses tipos inconvenientes das praias, né? As praias lotam e você tem que conviver. Tem até estudos que mostram e dizem respeito a esse tema. Um estudo recente, por exemplo, né, levantou quais são os tipos mais irritantes das praias. Foi feito um levantamento com 11 mil viajantes de 24 países. E lá tinha o cara que, sabe, encara demais, fica olhando a mulherada sem parar. Faz comentário inconveniente. Você observar a beleza, a natureza, ok, mas você ficar insistindo numa coisa, oprimir a outra pessoa com olhares, aí já é um outro assunto, né? Mas tem o cara que, né, chuta a bola perto de você. Tem aquele metido a DJ que quer pôr o som no alto, não é? Tem competição, né? Som Quem alto põe mais alto? Quem nunca participou de uma conversa alheia? Porque o cara lá fala alto, aos berros, na barraca do lado. E você não é obrigado a ficar ouvindo, né? Põe o rádio no som alto, essas coisas todas, Quanto né? melhor a caixa de som, pior o gosto musical. Exato. É Eu uma gosto regra. de tudo isso, sabia? Quanto maior a potência... Eu gosto de Você todas gosta essas da coisas. bagunça, né, É Vini? isso, gente. Nossa, Vocês querem ir na Vini. praia fazer o quê? Ficar lendo livro? Isso. Ah, pelo amor de Deus. Tô dando um mergulho. Preferência não encostando na areia, não É pegando o que é São Paulo. né? Vamos lá, eu aproveito para repassar esse assunto então para os nossos ouvintes. Você que está acompanhando a gente pelo portal da Jovem Pan e ouvindo o nosso programa, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Uma mensagem no WhatsApp pode ser em áudio ou em vídeo, contando qual o tipo que mais te irrita quando você está na praia. Aquele tipão inconveniente, tá certo? Ao final do programa, para quem participar, tem o sorteio do nosso kit. E aí, Paulinha, nossa hashtag aí, já existe hoje? A gente tá nessa vibe, já mentalizando férias em algum momento, isso vai acontecer, Edgar. Então, hashtag na praia eu. E já tem muita gente aqui escrevendo o que faz e postando gifs. A Stephanie, por exemplo, diz: na praia eu odeio praia, aquele penicão gigante. A gente tem também a Thalita Vieira que fala: na praia eu prefiro ficar mais no mar. Tamires, na praia eu como churros, muitos churros, vivo de churros. Churros na praia? é bom demais. Mas eu é concordo água com aqui? ela, é isso. É sério? Milho, Não, Vende milho de verde, tudo. milho mijinho verde eu conheci. coalho.
raspadinha. Bacana. Camarão, aqueles camarão que vem. Deus que Batida, salgado. Maravilhoso. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Bom dia, Lembral. Buenas. Fala, Arcones. Beleza, todos os tipos inconvenientes que Puxa, você tem citou, aqui. Edgar, estão reunidos numa mesma pessoa. Meu amigo, Vinícius Moura. claro, você já percebe. Ele Aliás- é o cara da praia que faz tudo isso. Passarei vendendo algodão doce nas minhas férias com Tem o cabelo puxa-puxa aqui, gente? de Pikachu. O que é Puxa-puxa? Puxa, aquela balinha, né? Açúcar e... É tipo um melado. É um meladão, é um é. açúcar, assim, caramelado. Sabe aquela balinha é muito que gostoso. é o pirulito que era um guarda-chuvinha? Você lembra desse guarda-chuvinha, o Sei. pirulitinho? Esse Isso é o é bom, puxa-puxa. isso lá é. Ele isso é- isso é- vai esticando. Agora o que eu mais gosto Vira é um os caras que guarda-sol. ficam com prancha na beira do mar. Sabe? Ah, Não bem vai lá na beirinha, fica na assim, beirinha, isso. vem uma Batendo na ondinha. canela da Deixa gente, de né? Esses são isopor, os bate melhores. maravilhoso. Esse vai ser o Vinícius na praia. Olha lá, curta a nossa página no Facebook também, tem sempre conteúdo extra por lá, dê uma chegada, confira o que está acontecendo nesta revista radiofônica. Paulinha, eu vou começar o programa com você usando até a nossa trilha de política. Eu vou falar sobre política com você. Vamos lá. É uma das minhas especialidades, onde eu dou show. Só que com outro viés, por isso que eu te Sim. conclamo aqui a participar desse papo aqui com a gente, que é o seguinte, você viu que eu falei na abertura do programa, na manchete aí, sobre o projeto do deputado federal Marcelo Aguiar, do DEM, de São Paulo, e ele Sim. quer acabar com o que ele chama de vício da masturbação. Você tomou conhecimento desse projeto? Estudei muito esse projeto. Os onanistas já estão em polvorosa por conta disso. É que não é exatamente... Vai acabar com o YouTube, né? Então, Vai acabar não é com o acabar YouTube. com o YouTube. Na verdade, o que ele quer, basicamente, é que as operadoras de internet criem um filtro e bloqueiem conteúdos de sexo virtual, prostituição e pornografia para crianças e adolescentes. Ah, bom. A Tá na ideia venta. é essa. Então é enganosa essa minha manchete. Não é enganosa, porque daí quando ele foi se justificar no texto, aí que começou a confusão, entendeu, Edgar? Aí que o pessoal começou a entender essa proposta como uma história para cercear o direito da masturbação da molecada. É uma entendeu? bobagem isso Foi aí, de todo jeito, porque já existe um filtro, um controle parental enfim, Existe. nos antivírus, e os pais podem cuidar para que isso não chegue Existe até mesmo. as crianças, né? Tem muitas questões no meio disso daí, né, Edgar? Tem essa história de que já existem os filtros e os pais que, claro, praticam a educação dos seus filhos, têm que cuidar também da Sim. educação virtual e colocam lá os seus filtros. Tem a outra questão, por exemplo, de que muitos jovens já sabem burlar todos os tipos de filtros. É muito difícil você fazer um filtro completamente eficaz na internet. Outra coisa, os próprios sites de pornografia são para maiores de 18 anos. Então, quer dizer, já tem os seus próprios filtros ali para quem são os seus consumidores. Outra coisa, e o WhatsApp? Não rola pornografia no WhatsApp, né? Não, ninguém recebe. Ah, é vídeo de só quando a pornografia, pessoa entra na verdade. internet. Então, quer dizer, tem muitos furos aí, brechas. Olha. Pode ser aquelas leis que, tipo, vão Entendendo, acabar ele tá- resultando em nada, sabe Tá usando assim? uma estratégia, tipo, pra poder aparecer, já que ninguém sabia quem ele era. Pode Não ser. sei, mas ele tem uma preocupação que até já foi abordada aqui no programa pela Paula Napolitano, que fala sobre sexo, que é essa história da referência do sexo para muitos jovens acabar vindo através da pornografia. E muitos jovens acabam que, não sei se ficam viciados em se masturbar, mas acabam tendo mais dificuldade para estabelecer relacionamentos com outras pessoas porque estão nessa expectativa do pornográfico, do que eles imaginam, acabam broxando ali na hora, acabam não conseguindo, enfim, chegar naquele nível do que eles assistem, que é completamente fantasioso. Então ele parte desse pressuposto de que existem muitos jovens que estão ficando viciados em pornografia e que acabam só praticando a masturbação e não pensando em transar com outra pessoa por causa da pornografia. E por isso, vamos então impedir que esses jovens tenham acesso a isso para melhorar, porque ele acredita que pode ser um problema de saúde pública. Talvez ele devesse Você se acredita preocupar nisso, mais Edgar? com a questão Tem da outros educação assuntos? sexual, desse assunto ser levado sem os tabus que tem hoje em dia, esclarecimento para que fosse um assunto que pudesse ser levado aí no âmbito escolar, no âmbito familiar, sem que seja considerado um tabu, para que informação é tudo, não é? Então, com a adequação da idade, o sujeito ele vai querer privar o quê? De desistir a indústria pornô com isso? Ah, ele também falou sobre isso numa entrevista pra Veja, ele chegou a falar assim que, por exemplo, já que eles
ganham muito dinheiro e fazem esse tipo de conteúdo que pode viciar alguém, eles deveriam ter até, sei lá, impostos para financiar a recuperação de jovens, por exemplo, que recuperação. Que acabem viciados em conteúdo pornográfico. Ele chegou a abordar isso daí. Bom, mas aí me parece, primeiro, que as manchetes que trataram do assunto foram um pouco equivocadas. Ele não tá querendo acabar com a masturbação, exatamente. Si. Depois, o vício com o vício, palavras dele. Ele tá querendo acabar com uma espécie de vício e uma indústria que estimula isso, exatamente. Né? Aí eu acho assim, a gente pode questionar a questão da indústria, que efetivamente há todo um trabalho ali que pode ser questionado e tudo mais. Mas que é quase impossível você, de alguma forma, controlar isso, né, gente? A gente tem toda uma lei de normatividade da internet aqui no Brasil e não tem como controlar, então... E o texto é muito mal escrito e deu muita brecha para as pessoas manchetarem assim, né? Manchetarem como o cara quer acabar com a masturbação. E aí na internet, né, o pessoal já começa, por isso que eu digo, talvez fosse vai mais mexer com outra coisa. Ele sugeria algo de um implemento na educação sexual, para que as crianças tivessem contato desde a escola e no âmbito familiar, sem que isso fosse um tabu, que se falasse naturalmente desses assuntos. Na internet o que mais reclamam e a liberdade da internet de se ver, enfim, de se publicar o que quer que seja. Outra coisa é essa história de por que o cara não para pensar numa coisa, sei lá, pra combater as drogas, a violência ou alguma outra... Uma coisa factível, né? Exato. Agora, eu posso aproveitar o gancho e dar um recado, Edgar? Tem um recado aqui que o Arcon quer passar aqui nesse início de programa. É o seguinte, o Sexy Hot, vocês conhecem? Canal é o maior Quem canal... emendar assunto, hein? É o maior canal erótico do Brasil. Tá promovendo um processo seletivo em busca de pessoas que queiram trabalhar na indústria pornô. Pra participar, Vinícius Moura, não há restrições de sexo, raça, tamanho, corte de cabelo. Cor de cabelo não. E nem precisa ter experiência. Pode ser até virgem, viu, Vinícius? A única exigência é que o candidato seja maior de idade. Certo. Segundo o diretor dos canais Playboy do Brasil, o Maurício Paleta, desculpa. Os interessados serão avaliados de forma geral, não por um atributo específico. Mais do que o tamanho, viu, Vini? O que será levado em conta pelas produtoras é o somatório, desempenho, atributos e aspectos físicos dos atores e atrizes, entre outros. Somatório então, é sempre importante. Você aí que tá duro e faz parte do exército de 12 milhões de desempregados no país, tá aí uma oportunidade de se recolocar, no mercado de trabalho. Ou então fazer um bico extra, né, Arcon? Qual que é o e-mail? Tem que mandar um e-mail, é isso? Eu não quero divulgar aqui agora. Já tem o salário também. Procura lá, dá um Google, né? Vamos girar o assunto, pessoal. Vamos falar sobre o prefeito de São Paulo, o João Dória Júnior, que agora está estipulando uma multa para os secretários que chegarem atrasados não dá ideia. A eventos e reuniões. É a tal da Lei Soninha, Ellen. Sacanagem com essa... Lei Soninha? Eu fiquei surpreso, porque conheço Soninha desde épocas da MTV. Soninha foi minha coordenadora na produção da MTV, antes dela ser VJ, antes dela apresentar programas também. E tem uma coisa que me surpreendeu, porque é o seguinte, Soninha, ela é uma motoqueira, ela anda de lambreta, então o que facilita o deslocamento num grande centro como São Paulo. Então me surpreendeu o fato dela ter chegado atrasada no primeiro dia de trabalho. Acho que ela não queria... Segundo dia Acho que ela não queria pagar o mico de varrer, se vestir que eu também fiquei com essa aquele jaleco lá. O que aconteceu? No segundo dia efetivo aí da gestão Dória, que foi aquele dia que todo mundo conheceu porque todos ficaram vestidos de garis, né? A Soninha atrasou 40 minutos. E aí o Dória teve o quê? Uma ideia. Criar uma multa para os secretários que se atrasam nas reuniões de governo. Ele disse que daqui para frente é o seguinte: atrasou 15 minutos, vai marchar com R$200. Atrasou mais de 15 minutos, R$400 é graninha, 400 aí para marchar.
Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai parar num fundo da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos e depois vai ser distribuído para instituições de caridades. Então deve ser gerido aí por essa secretaria. Tudo isso foi inspirado nesse primeiro atraso que foi da Soninha, por isso que acabou virando Lei Soninha e não é uma lei, tá? Segundo Dória, é uma brincadeira entre os secretários, mas que já teve efeito no terceiro dia, porque aí teve reunião e ninguém atrasou, ninguém quis pagar a tal da multa aí, a tal desse castigo pelo atraso. É curioso, né? A própria Soninha disse que levou na brincadeira, achou interessante a brincadeira ali com ela, mas eu acho que é uma outra forma... Tem duas maneiras de encarar isso. Tem uma maneira de encarar um pouco assim, pode ser demagogo e tal, mas tem uma maneira de encarar com seriedade o trato da coisa pública, né? A gente sempre trata muito, e sobretudo aqui, a gente sempre trata muito a pontualidade de forma, né? Tipo, a gente marcou às 3 a gente tá entrando pro banho e o amigo liga e te pergunta, onde é que você tá? Tô no caminho, né? Você tá entrando pro banho. A gente não leva essas coisas a sério aqui. Então, acho que também tem uma certa seriedade no tratar a coisa pública. Aí, eficiente, já se mostrando. Então pode ser isso, pode ser que ele queira nesse início de, né, todo bom professor sabe que início de semestre você tem que mostrar, você tem que mostrar a sua rigidez. Talvez seja um pouco isso, o gestor querendo dizer, olha, aqui vai ser assim, né, no início você tem que mostrar mesmo que aqui é assim, pra não deixar a coisa já entrar na gandaia. Tive conversando com algumas fontes da prefeitura e comentaram comigo que assim, tá puxado. Esse início de mandato tá bem puxado. Que sentido? Dória é trabalhador? Estão exigindo bastante. 8 horas o cara tá lá gente na cadeira. Que ficou, aí, né? Gente que ficou do outro mandato, que não saiu, porque ali no último dia foram exoneradas muitas pessoas, né? Pra cargos de confiança e tal. Né? E algumas pessoas ficaram. Os que ficaram disseram, olha, eu tô apavorado aqui, porque o negócio tá pegando, é muito trabalho, é muita demanda. Então, é o que a gente espera, né? Eu acho que é o que acho que quem votou espera isso, que seja diferente do que era antes, e que tenha essa eficiência de uma empresa, digamos assim. Então me parece que é isso e assim, que assim continue, né? Que não seja um dia, que não seja uma ação midiática. Eu lembro que quando teve toda aquela discussão, vale se vestir como gari, não vale se vestir como gari, isso é só uma ação midiática, isso não é? E aí eu até nas minhas redes sociais estava lembrando assim, a legitimidade disso, né? Porque ele se vestiu como gari como uma ação midiática. Assim como a Haddad andava de bicicleta e pichava Pato Donald como ação midiática. O tempo vai dizer, né? Enquanto o Olívio Dutra sempre andou de ônibus sem nunca fazer alarido na imprensa. Ele anda de ônibus, né? Ninguém nunca chamou a imprensa para ver ele andar de ônibus. É uma coisa dele, é uma atitude nata dele. Então, as ações que são naturais nossas, né, são muito mais válidas. A gente tem que ver se é isso. Se é uma coisa que é dele e que vai persistir, ou se é uma ação midiática. A gente não quer que seja uma ação midiática, a gente quer que seja uma ação genuína, né? Porque é isso que vale pra gente. É claro que é uma ação midiática, Ellen. O fato dele estar lá midiático, é um emblema da ele da é midiático. Gente, a gente tá falando de uma pessoa que é midiática. Ele veio da mídia, tá? Sim, ele não vai varrer a rua Não é o todo problema. dia. Não é o problema. O problema é se for só midiático, tá? O que a gente espera é que não seja só midiático, que isso seja também genuíno. Sim. Vamos ver. Né? Mas se foi só essa segunda-feira, não tá valendo pra mim. Não tá valendo pra você que tá pagando imposto. Mas se for midiático e for bom, tá valendo, não tá? Não, mas uma coisa que é só midiática, que é só pra fazer um efeito e dar uma... não tá valendo, né? E como uma bandeira eu quero dele, que seja real. Cidade Linda, vem aí, que valorize também a figura dos que cuidam de fato da cidade, os garis, eu quero que seja real, né? É isso. Que trabalham pela limpeza da cidade, pra deixar a cidade bonita. Eu quero que daqui 4 anos o secretário que chegar atrasado seja multado, porque o secretário tem essa consciência de que tem um compromisso com a comunidade. É isso. E que o próximo prefeito pegue uma cidade mais limpa, mais bonita. Vamos ver, o tempo dirá. Agora 10 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Agora acionando o nosso colaborador aqui do programa, o Dapena. Aliás, quero trocar uma ideia com você, Dapena. Que ontem... Tô meio nervoso ainda. Tentaram te enganar, é verdade? Você tinha ganho um carro, um automóvel e mais 60 mil reais. Você tá mais calmo agora ou você tá revoltada? Evidente que não. Eu recebi uma mensagem. Já era quase meia-noite. Pensei que era a Paula dando spoiler.
É, eu costumo mandar Não pra era. Era um vagabundo, pilantra. Como é que você Um desgraçado. Chama ele do quê? Calma da pena. Filho de uma égua? Com uma mensagem que eu ganhei 60 mil. Aí eu fiquei animado que eu tenho que pagar minha cirurgia. Mas aí não era, velho. Era trote. Era golpe. Golpe. Ô, Vini, e aí, você assistiu essa hora do Eu não tava assistindo, eu vi. Eu vi hoje de manhã, Ed. E agora, o Datena é curioso, né? Ele recebe uma mensagem dessa dizendo que ele ganhou 60 mil reais, mais um carro. Mas todo mundo acho que já recebeu uma dessa, né? É um SMS. É um famoso golpe, né? Só que aí ele fez um jeito inusitado de tratar dessa situação, ligando pro cara ao vivo. Fui premiado com um Fiat, 60 mil conto, é daí mesmo? Correto. Correto. É. E o que eu tenho que fazer, hein, ô Giancarlo, pra ganhar esse Fiat e esse 60 mil? Eu já ganhei isso, não ganhei não? Ô, compadre. É que ele tinha que ter disfarçado a voz, né? Desapareceu, compadre? A conversa já tava há um tempo já. Cadê meu Fiat e os 60 mil conto? Cadê o cara? Cadê o cara com 60 mil conto, meu Fiat? Cadê o cara, ô vigarista? O que eu tenho que fazer, compadre? Tá ruim a ligação? Ó, cuida dos boi lá pra mim que eu tô falando com o homem do carro. Quem que vai me dar o dinheiro? Eu ganhei 60 mil mais um Fiat aqui. Cuida lá dos boi. Olha os boi escapando lá. Ô, quem é que tá falando mesmo? Quem é que tá falando, meu compadre? Oi? Você perdeu a voz? Hein? Vai pensando que perdeu, tá sendo rastreado, mané. Rastreado? Você é um vigarista de um golpista desgraçado. Eu não ganhei nada. Vocês estão aplicando golpe. Vocês têm que ser presos. Isso, vocês têm que ser presos. Cadê o carro que você falou que eu ganhei? Os 60 mil contos que você falou que eu ganhei? Vigarista sem vergonha, safado. Vagabundo. Sensacional, né? Caramba, Isso ao vivo, hein? Desliga esse fio de uma égua aí. O Datena que tá barbudo agora, né? Tá parecendo sei lá quem. Mas ele deu um esculacho no cara, né? O cara Esse é um golpe muito comum, sumiu né? por um tempo, depois que ele voltou na linha, falando assim, não, você tá sendo rastreado, ô mané. Vocês já receberam aí ele isso? o cacete. Já recebeu, Paulinha? Ah, muito casa própria. Já recebeu, Ellen? Às vezes envolve até nome de Eu já apresentadores, né? Falando de que programas, Luciano Huck, do Faustão, no SBT. tudo fake. Muito comum isso, acontece. Se um dia a gente ganhar efetivamente, a gente vai perder o prêmio, porque a gente vai achar que é golpe. Exato. Essa é a do Vai sequestro, né, Ed? Quando liga falando que seu filho tá sequestrado, que é muito comum também. Acho que são as não, duas, sequestro já. São as duas Sequestro maiores já. práticas, Também já. É muito comum. Imagina, que não tem pesquisa que mostra isso. Mas o número, a incidência dessa tentativa de golpe deve ser altíssima. Porque todo mundo que eu conheço, Gente, muita a gente já bandidagem recebeu tem a central do telemarketing dos golpes. Já Tipo, imaginou? chega num nível muito avançado. O cara passa o dia ligando e dando golpe. E sabe de onde sai, geralmente, essas ligações? Dos presídios. Dos presídios. Que afinal, é ali a central do telemarketing. É ali que funciona o escritório. É surreal, Não, juro. gente, e que programa de televisão ou que sorteio que ia mandar por SMS que a pessoa ganhou um negócio? Isso aí faz por e-mail, né? Uma própria ligação, mas não desse jeito. Então tem que tomar muito cuidado realmente. Bom, vamos lá. 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de saúde agora aqui no Morning Show para os nossos saudáveis ouvintes. Olha, a gente já falou aqui da questão das festas de fim de ano, onde todo mundo dá uma exagerada nos comes e bebes e tal, né? E além disso, quando acabam as festas de comemoração de fim de ano, aí vem o verãozão. Aí o povo se manda pra praia. Aí vem lá, que nem o Vini falou, espetinho de camarão, frito, Milho, queijinho coalho, as biritas, né? Tem nego que acha que birita não engorda. A cerveja pra refrescar, né? O que nego dá uma exagerada, batida, né? Isso acontece mesmo, é normal que aconteça. Mas aí, no desespero, o que o sujeito faz? Tudo, né? Você recorre a milagres, né? A pretensos milagres pra tentar dar aquela queimada
e dar uma emagrecida, né? Aí entra aí em cena o já célebre suco detox, não é? Né, para dar aquela limpada no organismo. Deixa eu dar bom dia aqui pro Dr. Filipe Pedrinola, médico endocrinologista, colaborador aqui do nosso programa. Bom dia, doutor. Bom dia, Ed. Bom dia a todos aqui do Morning Show. Bom dia aos ouvintes. O doutor abusou nas festas de fim de ano? Claro, como todo mundo, né? Agora começa aquele peso na consciência. Então vamos lá, vamos começar com essa história do suco detox, né? Propaganda enganosa, até que ponto isso funciona? Pode ajudar mesmo a dar aquela liberada nas toxinas acumuladas nas festas? Então, o detox virou uma moda. Então, isso acabou se banalizando um pouquinho, no sentido que o suco detox acabou se resumindo a suco verde. A gente sabe que não é esse o caso, porque a intoxicação, vamos dizer, todas as toxinas que vêm, principalmente da alimentação, da exposição que a gente tem a todos esses fatores externos, como poluição e uma série de hormônios e tal, isso leva a uma intoxicação. Os principais órgãos do corpo que desintoxicam são, em primeiro lugar, o fígado. Então, o fígado pega essas toxinas que, na maior parte delas, elas são lipossolúveis. Isso quer dizer o quê? Que elas se armazenam no tecido gorduroso. Então o fígado tem que pegar essas toxinas. O processo de desintoxicação do fígado tem 2 fases, a fase 1 e 2, e cada uma delas tem necessidades de nutrientes, vitaminas, aminoácidos diferentes, e tem que transformar essas toxinas de lipossolúveis para hidrossolúveis para que elas sejam então eliminadas pelos rins e pela bile, pelo intestino. Então esse processo de detoxificação, ele é muito mais complexo e exige da pessoa muito mais que o suco verde, e também não fazer jejum, porque é preciso nutrientes, vitaminas, fitonutrientes para que essas toxinas sejam transformadas e eliminadas. Doutor Filipe, eu vou pedir licença para o senhor. A gente vai entrar em contato direto agora com o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, porque o presidente Temer faz um pronunciamento nesse momento. Berraich, bom dia. Oi, Edgar, bom dia a você, aos nossos ouvintes. Estou aqui ao lado também do professor Marco Antônio Villa. Vamos acompanhar a fala do presidente da República, Michel Temer, que na sequência o ministro da Justiça vai anunciar o plano de segurança, e pela primeira vez o presidente falando sobre o massacre no presídio de Manaus. Ele, inclusive, no começo falou que presta solidariedade à família dos presos que foram mortos, e nesse momento ele começa a anunciar algumas medidas que serão tomadas a partir de agora. Estes pedidos, todos eles atendidos pela União Federal. E, naturalmente, com grande aplauso quando lá chegam as forças de segurança da União Federal. Ora, então nós estamos diante de uma realidade constitucional, quer dizer que a segurança interna dos estados, dos presídios, cabe aos estados, e uma realidade formal, real, né? Fora da realidade formal da Constituição, que é a necessidade imperiosa da União ingressar neste sistema de segurança. Ou seja, se a segurança fundamentalmente era de nível estadual, a preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional. E tratando-se de um problema nacional, é que, volto a dizer, se esboça um plano de segurança pública, que já me foi rapidamente apresentado, mas que será detalhado pelo ministro Alexandre de Moraes, com os senhores, não é? A gente está ouvindo o pronunciamento Tivemos um problema na conexão agora. Estamos ouvindo o presidente Michel Temer a respeito da questão da crise nos presídios, gerada aí com o último acontecimento em Manaus, onde 56 detentos foram mortos, né, na rebelião que houve recentemente. E também em contato com o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, Thiago Berraich e o professor Marco Antônio Villa, acompanhando o pronunciamento do presidente Michel Temer. Eles vão tentar restabelecer essa conexão.
Não temos contato. Assim que tivermos novamente aqui a conexão refeita, a gente volta para ouvir o presidente Michel Temer a respeito dessa crise no sistema carcerário brasileiro. Bom, vamos lá, doutor Filipe, estávamos falando aqui sobre a questão detox, dos desintoxicantes ali, né, que podem ajudar, né, nesse processo de depois que a gente exagerou nas festas. Agora, por exemplo, frutas, né, a gente falou do suco, algumas frutas eu sempre acho que é folhas, super saudávelzinho comer fruta, né? São usadas para fazer esses sucos muitas vezes, né? Mas no caso das frutas, tem gente que acredita que a fruta não engorda, que não tem caloria ali, né? E não percebe que às vezes até pode ser que seja melhor, né, comer um grelhado e, enfim, uma salada ali, né, um arroz integral, do que se entupir de frutas, é isso? Isso aí, tudo que é excesso não é bom. A fruta é saudável, ela contém vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, só que contém frutose. A frutose é o açúcar da fruta e engorda, e então, no máximo, a pessoa deveria ingerir o que? 3 porções por dia. Pode ser uma no café da manhã, outra no almoço, outra no jantar. Então a pessoa fala, bom, vou comer então aquele cacho de uva à noite, manga, e achar que vai ajudar porque tem cara de saudável, vai se enganar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse excesso de frutose, excesso de açúcar que as frutas contêm. É claro que algumas frutas têm um maior índice glicêmico, quer dizer, aumentam mais rápido a glicose no sangue do que outras, como por exemplo a uva, a manga, e outras frutas têm um menor índice glicêmico, como por exemplo a maçã, a pera, o pêssego. E aquela tigela, aquela bomba de açaí? Aliás, agora tá na moda aqui em São Paulo, sempre inventa o barco de açaí. Barco de açaí? O que é isso? É tipo a gourmetização do açaí. É uma banheira de açaí. Que nem tem de sushi, tem de açaí. Pois é negócio assim. E até porque o açaí não vem só, né? Tem outras, tem aquele guaraná, granola, extrato de guaraná, que contém açúcar, né? É verdade, aquele açaí completo, né? Vem com granola, com mel, aí tu põe lá um gengibre para dar um gostinho. Então, na verdade, o açaí completão desse, ele pode ter um pote de açaí 400 calorias, 500 calorias, a mesma quantidade calórica de um cheeseburger, por exemplo. Nego põe um chantilly, né? Com aquelas confeitos de chocolate, é absurdo. Então é bom, por exemplo, para quem treina muito, no pós-treino, a pessoa vai ter uma ingestão aí de carboidrato para repor aquele carboidrato que gastou no treino. Mas realmente o excesso do açaí vai engordar mesmo. E quem não come nada? Aquele que fica com dor na consciência, com aquela ressaca moral depois de... jejum. Olha o Edgar aí de segunda-feira. Aliás, depois Ellen me lembrou, eu queria tratar de um assunto específico aqui no programa. Não, mas nessa história do jejum saiu até uma matéria recente falando que era legal fazer jejum uma vez ou outra. Não, o jejum não é ruim. É bom? Em algumas situações é bom. Tem um tal de jejum intermitente, que tá meio na moda, se fala agora, que você fica 8 a 12 horas sem se alimentar, quer dizer, você come até as 8 horas da noite, depois não come nada até o meio-dia do dia seguinte. Meu Isso Deus! É interessante porque a gente sabe que reduz os níveis de insulina no sangue. E a insulina engorda e não deixa emagrecer também. Então tem estudos mostrando que o jejum intermitente por um período de 5 a 20 dias assim, pode ser bastante interessante no início de uma dieta para perda de peso, porque o jejum em si, o que ele faz? A pessoa que está emagrecendo, como a gente falou, as toxinas estão lá na nossa gordura. Então quando a gente emagrece, essa degradação da gordura faz o quê? Com que essas toxinas vão para o sangue. Então, essas toxinas dificultam o próprio emagrecimento, porque ajudam na inflamação, na oxidação. Então não adianta nada ficar em jejum, porque a gente sabe que a perda muito rápida dessa gordura aumenta as toxinas no corpo. E quem que vai eliminar essas toxinas? É o nosso fígado, o nosso intestino. E se o fígado não tiver nutrientes, vitaminas, aminoácidos adequados, que nutricionista ou médico vão prescrever, a pessoa vai emagrecer pouco, vai ficar frustrada, que ela fala, puxa vida, estou comendo pouco, fiz jejum, não estou conseguindo emagrecer. É isso mesmo, a gente precisa facilitar, ajudar as vias naturais de desintoxicação. E o fígado é o nosso grande laboratório do corpo. Se a gente não der a gasolina certa para o nosso corpo, para o nosso fígado, o jejum vai frustrar muita gente, vai fazer passar fome, vai dar um bode danado. Mas o que é a gasolina do fígado? O que pode ajudar? São principalmente os fitoquímicos, né, que estão presentes aí nas frutas, nas leguminosas, nos grãos, nas folhas de forma geral, na salada. Aminoácidos específicos como a cisteína, a glicina, a taurina, que são fundamentais para esses processos de detoxicação do fígado fase 1 e 2.
vou tentar novamente aqui pedir licença ao doutor Filipe Pedrinola, que está falando com a gente sobre alimentação, desintoxicantes. O presidente Michel Temer está falando acerca da crise no sistema carcerário. A gente perdeu a conexão. Vamos voltar aqui para ouvir o que diz o presidente. O cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com auxílio federal em todas essas questões, como de resto tem acontecido e como acabei de relatar. Então, estes presídios serão construídos. O ministro Alexandre está acompanhando este episódio de Manaus e irá acompanhá-lo até que tudo se pacifique lá, na medida do possível, e também, na sua exposição, nós vamos definir uma data para assinar não só os repasses, mas a adesão dos estados a esse plano nacional de segurança pública. Portanto, em palavras finais aqui, eu quero mais uma vez expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares, né, que perderam os seus entes, né, nesse terrível episódio de Manaus, dizer que, de qualquer maneira, isto faz com que a União continue no seu processo de participação da segurança pública nos estados brasileiros. Agora, acho que eu posso passar a palavra ao ministro. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio Planalto, o discurso do presidente Temer. O Berraich tá me ouvindo, Berraich? Eu tô sem o áudio do Thiago Berraich aqui. Bom, a gente ouviu a fala do presidente Michel Temer a respeito da crise no sistema carcerário. É um assunto que vem contagiando e tomando conta do noticiário já há dias, né? Uma crise crônica. Ellen fez comentários acerca desse problema. E hoje a gente vê, né, Ellen, a questão no noticiário é o seguinte: parece que em todos os lugares onde se envolve dinheiro público, existe indícios fortes de desvio de verba, de desvio de dinheiro, porque pelo que se noticia hoje, em 3 anos foram destinadas a essa parceria público-privada do presídio de Manaus mais de 600 milhões de reais. Não é só desse presídio que essa concessionária cuida, são outros 5 presídios. Mas a gente fica imaginando, com essa verba, como é administrada essa verba, né? São cifras que parece que a gente está na Noruega, não sei, na Dinamarca, né? Quer dizer, se com esse dinheiro a gente vê presídios nessas condições, não só na questão da gestão, da administração, mas condições físicas mesmo, das celas, da superlotação, da má administração misturando presos de crimes, digamos, leves com crimes hediondos e que geram ali uma condição para que as facções criminosas atuem e operem em verdadeiros escritórios pagos com dinheiro público. Então deixa eu dar mais um dado aqui para o ouvinte da Jovem Pan ficar um pouco mais indignado. Enquanto um preso no regime público custa cerca de R$ 1.400 mês para o Estado, um preso numa parceria público-privada vai para quase 5 mil mensais para o Estado. Olha isso. É a parceria público-privada no Brasil, né? O Estado banca para a iniciativa privada para poder usufruir e lucrar com ela. Eu não sei, é o único país em que funciona desta forma. É complicado. E o que a gente está vendo aí é o presidente anunciando aquela mesma solução de sempre, construção de mais presídios, em que a gente sempre sabe que obras públicas geram mais desvios de recurso e que nunca gera uma matemática que resulta efetivamente em uma solução para o problema. Então, é muito difícil a gente pensar em solução neste caso. Deixa eu tentar... Temos o Berraich já para fazer esse resumo da fala do presidente? Isso, para resumir para a gente a fala do presidente e o comentário também do professor Vila, que está na redação da Jovem Pan. O Berraich, problema que nós tivemos aqui. Tá ouvindo a gente, o Agora Berraich? Sim, estamos ouvindo. A gente ficou sem ouvir uma parte do pronunciamento do presidente aqui. Eu queria que você resumisse pra gente e também ouvir os comentários do professor Vila a respeito. O que o professor Vila está dizendo aqui, inclusive o professor pode entrar nessa nossa discussão, é que faltou pegada nesse discurso do presidente Michel Temer. Ele começou falando, se dizendo solidário à família dos
presos que foram mortos. Ele afirmou que serão construídos mais 5 presídios federais com 200 a 250 vagas para lideranças de maior periculosidade. Isso, no entanto, leva muito tempo, né, professor Vila? Tem que fazer licitação, isso não é para agora. Um presídio talvez leve 2 anos para ser construído, por exemplo. Nenhuma medida prática foi anunciada até agora. As medidas serão anunciadas depois pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, após essa reunião com os demais ministros. Perfeito. Aí a questão toda, como eles são 2 constitucionalistas, tanto Alexandre de Moraes como Michel Temer, sabe que a segurança pública é uma atribuição fundamentalmente dos estados. E ele fez questão, inclusive, de ressaltar esse ponto dos estados. Isso está na Constituição. Cabe ao governador do Amazonas, por exemplo, no caso em tela, cumprir suas atribuições. O duro que o homem é incapaz e só diz bobagem, tal. Então a grande questão é o governo está no meio de um nó, né? A população, o povo brasileiro pressiona para que enfrente essa questão, as limitações constitucionais para tal. Então o que ele fez? Fez uma fala que poderia ter sido uma fala mais incisiva, mais dura, mais forte. Afinal, há tanto tempo está sendo esperado que o presidente fale sobre o assunto. Passaram vários dias dessa tragédia. Ele fez questão, como um bom constitucionalista, de citar o artigo 5º, os incisos 48 e 50, que tratam da questão do preso tal, e das penas tal. Mas não é essa a questão. Ninguém queria saber o artigo 5º, que é o profissional mais longo da Constituição, mal redigido também, vale lembrar, para tratar. A gente queria ver as medidas práticas. O governo não tem medidas práticas, poderia tê-la. Entre o fato de Manaus e hoje, teria dado tempo para fazer uma reunião, estabelecer alguns pontos rápidos e o presidente apresentar. Depois, o ministro, na entrevista coletiva, Alexandre de Moraes, poderia dar algum tipo de detalhe e tal. Mas isso era para ser vocalizado pelo presidente da República, né? Então, Vila, oi. Eu queria ouvir o teu comentário. O seguinte: parece que, assim, para ouvidos incautos, vou construir mais, anuncio a construção de mais presídios. Será que é essa o grande problema, ou fica evidente aí, pelo que acontece, que o problema, na verdade, é a digestão? É um problema que passa porque a segurança pública é responsabilidade dos estados, né? Isso está lá na Constituição e tal. Então, o presidente, evidentemente, e as autoridades federais têm limitações em relação a essa questão. Agora, exclusivamente de Manaus, tal, né? E disse que, inclusive, o presídio era privatizado, mas não houve nenhuma responsabilidade, como ele disse, objetiva dos agentes estatais. A grande questão é que era Amazônia, né? Para falar uma linguagem mais clara, lá é privatizado, tinha 3 vezes mais presos, entrava cama king size, era uma festa. Não tem responsabilidade de agente estatal? Quem é que fiscaliza a iniciativa privada que está administrando o presídio, né? Aí o papel o governo estadual, o governo do Amazonas, que tem um governador incapaz, que diz que todo mundo que morou lá, todo mundo tinha culpa, etc. Tal, deu uma declaração desastrosa, o governador do Amazonas. Então, nesse sentido, as autoridades federais têm limitações. Então, o que esperava-se nesse momento do presidente, já que você tem limitações constitucionais de ação, de um lado, tudo bem, você pode falar que vai fazer os presídios, fazer isso, fazer aquilo, etc. tal, mas precisava ser uma fala mais dura, mais incisiva, né? E dizer o que a médio prazo poderia fazer sobre essa questão, além da construção dos presídios. Ou, por exemplo, convocar uma reunião com a presidente do STF, a senhora Carmen Lúcia, que também é presidente do CNJ, falar dos mutirões, que é uma tarefa do judiciário, não é do executivo, mas poderia haver uma colaboração entre os dois poderes. Ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes disse que 40% dos presos que estão lá não era para estar lá, né? Então você faz um mutirão nos presídios do Brasil, não só no estado do Amazonas, enfrentando essa questão, e um apoio de verba orçamentária do executivo para o judiciário de criar varas nos presídios para resolver essa questão rapidamente. Ou seja, não pode estar preso alguém que não era para estar preso. Isso é óbvio, Lulante, né? Então teria de ter uma fala medidas mais concretas que são possíveis de serem feitas, mais duras, e não uma fala burocrática. Eu acho que não teve a pegada aí. Ou fazer uma diferenciação, não é, Edgar? O próprio presidente diz que os presos por crimes mais graves não deveriam estar no mesmo local em que os que cometeram crimes menos graves. E os provisórios, né? Claro, os provisórios. Claro, isso está na Constituição. Ele pega lá no inciso 48 do artigo 5º, diz: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. São platitudes da Constituição, porque lembra a menina que ficou presa, né? Aquela tragédia, né? Há tão pouco tempo, né?
Foi no Pará, né? Que lá, se não me engano, foi no Pará, né? Foi. Se eu não tiver enganado, tal. Então, a Constituição é um conjunto de platitudes. O Brasil real é a Constituição, uma distância como daqui a Plutão. Agora, a coisa que espera-se do presidente nessa hora são, tudo bem, construir mais presídios, etc. Mas tem de ter medidas de colaboração entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, que agilizem essa questão. É isso que falta. O presidente não tem dificuldades, me parece, algumas vezes, de ler a conjuntura e saber o que a população, não é só o que ela gostaria de ouvir no sentido populista, mas do que ela quer, que é preciso para o país. Por exemplo, a colaboração entre ele, presidente da República, chefe do Executivo Federal, com a chefe do Judiciário Federal, que é a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, em relação aos mutirões, e se faltam recursos, fazer uma alocação aí orçamentária, o raio que seja, né, para que dê condições a esses mutirões, tirar os 40%, se é que são 40%, que eu não sei de onde o ministro Alexandre de Moraes tirou 40%, mas tudo bem, vamos dizer que seja 40% de presos que não eram para estar presos, fazer um grande mutirão no Brasil e criar as varas de execução criminal, o raio que seja também, que fique em cada estado para não deixar que esse fato se repita. Quer dizer, se resolve o problema. Primeiro, o problema imediato. Segundo, que ele não se repita. É esse tipo de ação, uma coisa mais propositiva, mais dura, né? Que a gente espera do chefe do Executivo Federal, ou seja, do presidente da República. O professor Vila, ele provavelmente está se referindo às prisões provisórias, que são prisões sem julgamento, que ficam atrasadas e acumulando, e que são mais de 40%, com certeza. Ô Vila, falando em ler a conjuntura, lembrando que a rebelião teve início no domingo e terminou na segunda-feira. O presidente Temer só veio se pronunciar hoje, quinta-feira. Pronunciamento que tarda, falha, Vila? Nessa hora, claro que é difícil falar imediatamente no fato, que se poderia não ter as informações, mas foi muito tempo entre domingo a quinta-feira, politicamente é uma eternidade, né? Teria tido condições, e mesmo feito com que os ministros desse gabinete de crise, vamos chamar assim, institucional, que cuida dessas questões, já tivessem as medidas prontas, tal. Mas o ministro Alexandre de Moraes foi deslocado para a região, foi legal ter ido lá, mas deu declarações não muito felizes também, né? Que foi desmentida pelo governador do Amazonas, em relação ao que o governo estadual já tinha conhecimento da possibilidade de uma grande rebelião, e tinha mesmo. A grande questão é que a Constituição, voltar à Constituição sem ser chato, fala em intervenção federal. Tem os artigos da Constituição que tratam disso, que é os artigos 34, 35 e 36. Mas ninguém tem coragem de fazer intervenção federal no Brasil, tal. Porque ao fazer intervenção federal, você não pode fazer nenhuma proposta de emenda constitucional. Está escrito na Constituição também. Então você breca as PECs. Além disso, você precisa ter peito para fazer isso, para usar uma expressão mais amena, né? Para chegar e fazer uma intervenção. O Amazonas é a casa da mãe Joana, não é só lá. É Roraima, Rondônia, Amapá, né? O nó da questão, Edgar, é o federalismo. Se transferiu a autoridade do governo central para os governos estaduais que não tem condições de exercê-las. O ministro Gilson Dipp, hoje, no Jornal Valor, dá uma entrevista muito boa. Ele foi do STF, do STJ, desculpa, do Superior Tribunal de Justiça, e foi corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Ele fala sobre federalizar todos os presídios, ou seja, todos os presídios no país sob domínio, sob controle do governo federal. É uma proposta para ser discutida. Eu, por exemplo, seria favorável. A maior parte das unidades da federação, são 27 no Brasil, não tem condições, não tem controle sobre os presídios. Então, ou a gente enfrenta isso, ou já tivemos Pedrinhas, você lembra do Maranhão, que foi aquele horror. Um horror. Puta, nós ficamos todos... Agora é esse, e vai tendo, né? E não vai se resolver nunca. Tá certo. Olha, obrigado. O comentário do professor Vila aqui no Morning Show acerca do pronunciamento do presidente falando sobre a crise no sistema carcerário. Obrigado, Berraich. Até já, Edgar. Bom dia, Vila. Bom dia. Agora, 10 horas e 56 minutos, continuamos aqui com o Dr. Filipe Pedrinola. Eu estava falando aqui da verba destinada aí a essa concessionária, que é da ordem de mais de 600 milhões em 3 anos, de 2013 até hoje. Poderia dar um bom assunto pra gente aqui de que tipo de alimentação chega pros presos, né, doutor? Lavagem. Né, de nutrição que chega pros presos com essa grana, porque é muita grana. Poderia chegar um banquete pra eles, bem balanceado em termos de vitaminas, proteínas, carboidratos, aminoácidos. Vinho bom, né, com bastante resveratrol. Pois é. Ô, Ed, com o tanino, né? Posso fazer minha pergunta pro doutor, que eu tô esperando há muito tempo? Ai. Olha, mas você vê que o programa ao vivo é isso aí, rapaz. Você trabalha em rádio, é isso aí. Exatamente. Eu tô aqui aguardando ansiosamente para perguntar pro doutor sobre o álcool, doutor. Vamos. No final do ano,
Tem gente como que a gente equilibra isso? Porque realmente vai pra praia, faz aquela mistura, né? Cerveja, a verdade é que ele costuma passar vergonha. É essa a pergunta. Só Traduzindo. Né? Só eu. PT, deu PT. Da PT. Como que faz pra equilibrar nesse final de ano? Então, aí esse o álcool... Começo de ano. Agora já começou, só pra você lembrar. Por que você tá vendo? Por que você tá tremendo, Vini? Não, tô tremendo. Essa é uma boa, viu? Porque o álcool, vamos lá, o álcool é um açúcar. Ele vem do açúcar por fermentação ou destilação e se transforma de açúcar em álcool, e o álcool tem 7 calorias por grama. O açúcar tem 4, então a gente vê que o álcool engorda praticamente o dobro do que o açúcar. E não parece, porque é líquido, escorrega, né? A pessoa não imagina que possa engordar e inchar tanto assim. Mas é uma verdade. Então quando a gente pensa em termos de dose, uma dose de destilado, o destilado o que é? É o uísque, a vodka, o gin, né? Aí tem uma dose é 30 ml, 30 mililitros. Isso tem 15 gramas de álcool, né? Então se a gente multiplicar aí 15 por 7, a gente vai ver que uma dose tem mais ou menos 120 calorias. Já o vinho, ao invés de 30 ml, uma dose seria 150 ml, que tem 15 gramas de álcool também. Se a gente pensar na cerveja, são 360 ml. Isso por quê? Porque o destilado ele tem mais teor de álcool. Então, você pega um uísque, uma vodka, tem 40 graus. Um vinho tem por volta de 13 graus. Então, peraí, traduzindo, doutora, a cerveja tem aquela sensação de que você toma e fica estufado. Se você segue tomando, você vai se sentindo estufado. Mas, na verdade, ela está engordando menos do que um gin, um uísque ou uma vodka, uma cachaça, por exemplo? Depende da quantidade, porque a cerveja tem que tomar geladinha. Só alemão que toma cerveja quente, né? A gente não. Então, você toma a cerveja gelada, uma, e você já toma outra, e toma 6, 7. Então, se a gente imaginar que cada 360 ml de uma cerveja vai te dar aí por volta de 150 calorias. Mas em quantidades iguais, eu digo. Se eu tomar um copo de gin, um copo de cerveja e um copo de vinho, por exemplo. Se for com a mesma quantidade. Mesma quantidade, sim. A cerveja engorda menos. O maior teor alcoólico engordam mais, é isso. Só que é difícil tomar 360 ml de whisky, né? De gin. Você vai sair do ar rapidinho. Não sei, se for num drink, um atrás do outro, assim, a gente vai chegando lá. Né? Tem quantidade moderada, tranquilo. Mas sempre lembrando isso, que tem caloria assim, cada dose de 15 gramas, 150 calorias. Eu queria tratar de uma dieta especial aqui, de uma entrega... vamos deixar isso pro depois do intervalo? Você pode seguir com a gente aqui? Vamos Daqui lá. a pouco a gente segue na conversa. Eu quero tratar de uma dieta especial de uma pessoa desta bancada aqui. Loucura. Vamos observar. Vamos observar se tá certo. Eu até já batizei de dieta do astronauta, doutor. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui na conversa com o médico endocrinologista, Dr. Filipe Pedrinola, estávamos falando aqui sobre uma tal dieta do astronauta. Eu vou entrar na questão do exercício físico, porque é importante também para quem quer perder peso, né? Óbvio. Mas ninguém quer fazer, né? Agora, tem gente que apela para umas dietas. Aí eu falei dieta do astronauta porque a Ellen, essa minha companheira de bancada aqui, ela adotou uma dieta que é tipo pelo menos justifica o surto psicótico que eu tive essa semana. É uma pós-eira, sabe uma pós-eira assim? Explica direitinho. Tem vários pós, cápsulas desidratadas, e ela a gente às vezes sai pra almoçar aqui, né, no Morning Show, todo mundo junto. Não tá indo, Ellen. Não vai mais. Tô obcecada. Eu falei, mas você não tá comendo comida? Antissocial. Olha só, o Ed falou em pó, em cápsula e perdeu o convívio social. A gente já sabe do que você tá falando. É quase uma dependente. Não, deixa eu explicar, gente. Vai lá, se defenda. Não, eu tô fazendo uma dieta à base de proteínas, mas não é a Atkins, que é mais conhecida, né? Que é só proteína, enfim, são proteínas sintetizadas que vêm de uma empresa, enfim, ela vem toda industrializada, então são só pozinhos. Eu só posso comer o sachê que vem dessa empresa X, que é receitado por um médico e tudo mais. É só, a minha dieta é totalmente baseada nisso. O que o senhor São diria sopas, para esta enfim, pobre cidadã? É isso. Aliás, só quero justificar, assim, eu tô nos primeiros dias, tá? Então, se tem alguns acessos de mau humor, eles são
Desculpa, tá? A pergunta é até quando você vai aguentar, né? Porque então. Essas empresas, elas são sérias, né? E passam por uma série de assim, vamos dizer, de normas, né? Que tem que ter. Então, se você for analisar, a maioria dessas dietas em pó, ou que substituem refeições, elas são balanceadas e são boas, mas você não aguenta muito tempo. Porque tudo que é social é comer e beber. Então isso acaba atrapalhando muito a sua vida, como é que você vai preparar. Então para emagrecer funciona, qualquer dieta funciona. O problema é, e a médio e longo prazo? Então de repente essa dieta que você está fazendo pode ser boa a curto prazo, precisa perder aí uns 3, 4 quilinhos, ou uma coisa que está te incomodando. Mas você não vai aguentar muito tempo. E a má notícia é que há mais ou menos 2 meses atrás foi publicado um artigo muito interessante pelo NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde americano, mostrando que não é a força de vontade, é a força da fisiologia do corpo que faz a gente engordar e emagrecer. Então isso é muito interessante porque tem dois sistemas extremamente importantes no corpo que regulam essa história de engordar e emagrecer. Um sistema é a taxa metabólica, quanto a gente queima de calorias por dia. E o outro é o apetite, né? Então, o que a gente sabe hoje por modelos matemáticos e foi publicado extremamente rigorosos nesse estudo? É que a cada quilo que você emagrece, aumenta o seu apetite e você consome 100 calorias a mais por dia, em média. E o metabolismo cai, porque o nosso metabolismo ele quer te trazer para o peso anterior. Então, o seu metabolismo diminui, porque ele quer te engordar de volta, o seu apetite aumenta. Isso é uma coisa automática que acontece. Que praga! Cara, é uma conspiração. Praga, né? É uma conspiração fisiológica. Então, ou seja, depois que eu saí da cetose, que é o estado... e a cetose tem um detalhe. Para a mulher, então, que tem menos serotonina, que é aquele mensageiro químico do bem-estar, na TPM você recebe uma entidade, né? Cresce os caninos, você quer matar o marido. É verdade, então, gente. assim, dá muito mau humor a cetose, né? Se tratando de ela é o perigo. Obrigada, Vini. Baixa uma entidade. Bom, acho que é bom a gente explicar o que é cetose, né? Nem todo mundo sabe o que é. Cetose é quando você tira totalmente o carboidrato e o organismo dá um jeito, porque assim, a glicose, que é o principal carboidrato que nutre o cérebro, as células do corpo todas, deixa de existir. Você para de comer carboidrato, não tem essa glicose, o organismo dá um jeito, pega a gordura que você está comendo, a proteína, a gordura, e transforma em corpos cetônicos. São substâncias que são capazes de serem utilizadas pelo corpo como fonte de energia que não seja a glicose. Então a pessoa induz, fora o hálito, o hálito fica muito bom também, né? Então você acaba tendo o famoso bafo de onça. Vamos falar do exercício físico, que é difícil a força de vontade aí, né, para se mexer e se movimentar. O cara vai lá, faz 40 minutinhos na esteira, dependendo da intensidade, vamos calcular aí uma média, vai de 500 calorias, vai. 500? 400, 500 calorias. É 500 que gasta? Mais ou menos, muito, em uma hora de esteira, né? Homem gasta mais, mulher gasta menos, mas é de 300 a 500. 300 a 500, vamos lá, fechar em 400 então. Vamos. Aí o cara se sente no direito de partir para uma feijoada, partir para um churrascão, onde ele ingere aí quantidades astronômicas de calorias que vão aí da ordem de 1.500, tudo. É um engano, é um erro também, é um trabalho errado da consciência que você se auto-engana para poder fazer, na verdade, o que você mais gosta, que é tomar todas ou então comer um bom prato. Isso é muito comum. Eu tenho uma amiga que ela é corredora, faz maratona, ela fala, eu só corro para comer chocolate, né? Só que no caso dela, ela corre muito, né? E como a gente falou, como nós, né, mortais, que a gente vai lá na academia, faz 40, 50 minutos, 1 hora de exercício, gasta 400 calorias, tem um iPhone aqui do meu lado, um telefone celular, e a gente sabe que 100 gramas de chocolate é mais ou menos esse telefone celular de tamanho. Tem 500 calorias. Aí você já está devendo. Né? Então essa conta é muito difícil. A gente sabe que uma alimentação é 70% e atividade física é 30%. No processo metabólico. Olha, eu queria agradecer aqui o Dr. Filipe Pedrinola. Fazia tempo que você não vinha aqui para falar com a gente sobre alimentação, hábitos saudáveis. Obrigado, doutor. E em breve nos encontramos aqui. Feliz de estar aqui, um abraço para todos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Aquelas resoluções, né? Uma época boa, né? Olha as promessas, fazer promessa para emagrecer, fazer exercício. Dr. Filipe Pedrinola, endocrinologista, falando com a gente aqui no Morning Show. Seguimos adiante, agora 11 horas, 12 minutos, horário de Brasília.
Vamos lá, Morning Show, seguindo, vamos aqui agora com o nosso WhatsApp, o 11 931 7009, é o número que você manda mensagens. Aí perguntei, que tipo de banhista mais te irrita neste verãozão, quando vai todo mundo se apinhar nas praias brasileiras? O povo tá respondendo aqui, ó. Vamos ouvir. Galera do Morning Show, aqui é o Franco de Guarulhos. E na praia o que eu odeio é realmente aquele som alto, com aquelas músicas indigestas, né? Como poderia se dizer, para não usar outro tipo de palavra. Então, esse tipo de comportamento aí é que eu não suporto na praia. Valeu, galera. Abraço. Bom dia, Morning. Meu nome é Leandro, sou de São José dos Campos. E o tipo que me irrita, já comecei o ano com esse tipo me irritando. Eita. Eu estava na praia fazendo a virada do Réveillon, passando o Réveillon na praia lá, sossegado, esperando da meia-noite, na areia, com as vibrações positivas, com o pensamento limpo, calmo. Chega um tipo irritante com uma caixa de som tocando uma porcaria de funk. Uma porcaria de funk que ele acha que todo mundo é obrigado a escutar. Aquela caixa de som grande, bem alta. Aquele silêncio gostoso, todo mundo curtindo, a vibração positiva. E aquele tipo chega com aquela caixa de som. Com funk. Pelo amor de Deus, esse é o tipo que me irrita. Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia, amigos do Morning Show. Armando de São Paulo. Cara, nesses meus 40 anos de praia, o que eu já vi de mais chato são dois caras com violão, tipo seresteiro da praia. Repente, né? Aí eles param na sua cadeira, fica cantando seresta, repente, eu não sei explicar direito, cara. É verdade. Aquilo é muito chato, é umas músicas desafinadas, o violão desafinado. É o que eu já vi de mais chato na praia. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Fernando de Piracicaba. Olha, a coisa que eu mais odeio na praia é quando você tá naquele jacaré fabuloso, nossa, que você andou metros e metros e metros naquela onda única, assim, aí tem lá aquela poita na sua frente, que não vai pra frente nem pra trás, aí você tem que parar e quase se afogar pra desviar da pessoa. Isso eu odeio, porque você perde aquele jacaré que você ia até lá na borda da praia. Esse cara é praieiro. Nossa, que ódio. Esse cara é praieiro, porque ele usou um termo que é um termo da náutica, ele usou poita. Você sabe o que é uma poita? É uma boia que fica Não, ali. é uma espécie de âncora fixa, onde os barcos ali ancoram, né? E fica ali como se fosse, tem uma boinha para identificar o local. É sempre bom ter alguém que entende de náutica no programa. Sensacional. Você viu que sensacional? Sempre importante. Não, você viu que sensacional? Porque é demais mesmo, quando você pega um jacaré que você embala. Vai até o fim. E aí, só que você tá naquela vibe ali, na potência máxima ali do peito, quase raspando na areia, e tem aquela poita na tua frente que você tem que brecar a tua evolução, né? Aquática. Na onda, no jacaré. Vamos ver uns vídeos que chegaram também. Solta aí, Bruno. Show. Sou fã de vocês. É o Catra? Os caras que mais me incomodam na praia é aqueles vendedores que você fala que não quer o produto ele que insiste, ele tá vendendo. ele insiste. É ele verdade. continua ali oferecendo e abaixando o preço. Nego de rede é assim. E você dizendo que não quer. E no geral eu gosto de praia, mas esses vendedores insistentes é o que mais incomoda. Incomoda mesmo, você tem toda a razão. Bom dia, aqui é a Elcio de Piracicaba. Valeu, Elcio. Sou fã desse programa, assisto todos os dias. Tem um peixe assado, né? Aqui quem tá falando é Verônica, eu sou de São José dos Campos. E o que mais me irrita na praia são aquelas crianças mal educadas. Você tá querendo curtir aquele dia de descanso, aquela tranquilidade, só olhando o mar, ficar curtindo ali a natureza, e tem criança correndo em volta, jogando areia, gritando do seu lado. Isso é muito desagradável, é de tirar o humor de qualquer pessoa, mesmo quando você tá no seu dia de folga. Um beijão pra vocês, adoro o programa. Ai, gente, pode acontecer com os meus filhos, já peço desculpa se você me encontrar na praia em algum momento. Mas aí é o problema dos pais, é o dos pais. A gente tenta controlar, mas você sabe que Onde estão esses pais, fogo, hein? Né? É. Eles são fogo, não sei. Desculpa se acontecer, viu? Você me vê,
Se você me reconhecer, já tô pedindo desculpa. Aliás, falando em praia, né, veraneio, nessa coisa bacana do verão, dos banhistas que saem aí ocupando as praias brasileiras. Paulinha, você que vem sempre com dicas aqui de viagens, né? Tem alguma hoje aí pra gente? Então, nesse assunto turismo, a gente tem a jornalista Betina Monteiro, que escreve às quintas-feiras no Família em Férias do To Go Blogs e que apresenta sugestões de destinos pra gente conhecer, Edgar, e também revisitar nesse ano de 2017. Oi, Edgar. Olá. Oi, amigos do Morning Show. Oi. Fiz uma listinha de destinos pra gente conhecer ou reconhecer nesse ano. Opa. Vamos começar janeiro com um pulinho no Rio. Curtir os ensaios das escolas de samba, passear no Museu do Amanhã e ainda cruzar a ponte Rio-Niterói para surtar com o Museu de Arte Contemporânea. Aquele do Niemeyer, sabe? Que lembra um disco voador? Bom, em fevereiro tem carnaval. Para quem gosta da festa, minha dica é São Luís do Paraitinga. Essa cidadezinha colonial tem um dos carnavais mais sensacionais do Brasil. Para quem prefere fugir da batucada, sugiro o Parque da Serra da Capivara, no Piauí. É uma verdadeira viagem às origens do Brasil. Em março, que tal uma escapada até Pedra Bela? Ali você pode experimentar a maior tirolesa do país. São 2 quilômetros de extensão, podendo atingir 100 km por hora. Em abril e maio, vamos ter 3 feriados seguidos, gente. Dá para ir para cidades históricas na Páscoa, descobrir o Capitólio no feriado de Tiradentes e no 1º de maio ainda pegar o Great Brazil Express em Curitiba e descer a serra até Morretes. Se sobrar fôlego, eu sugiro Foz do Iguaçu em junho. Não dá para ser brasileiro e ignorar as cataratas. Em julho, as pedidas são clássicas. Festival de Inverno de Campos do Jordão ou a Flip em Paraty. Quer mais? Em agosto tem a festa do peão boiadeiro em Barretos. Se quiser conhecer o autêntico Brasil do interior, esse é o momento. Setembro é primavera, hora de observar os ipês dos parques estaduais ou nacionais. Escolha o seu, Itatiaia, Cantareira, Bocaina, Serra dos Órgãos. Outubro tem a Semana das Crianças. Ótima oportunidade de fazer uma viagem mais compridinha. Que tal levar a meninada para Beach Park, por exemplo? Ou então para Balneário Camboriú, com direito a conhecer o Beto Carreiro. Novembro é outro mês com 3 feriados. Você já foi à Bahia? Então vá. Em Salvador, coma acarajé, visite o Pelourinho e não deixe de fazer o passeio de barco até a Ilha do Frade. Ali se esconde uma das praias mais bonitas e preservadas do Brasil. Praia bonita e preservada, aliás, é o que não falta na Bahia. Voando para Salvador, dá para escolher entre Praia do Forte, Costa do Sauípe, Itaparica, Morro de São Paulo e até Mangue Seco, terra da Tieta. Para fechar o ano em um clima de Natal, a pedida é Gramado. As atrações natalinas dessa cidade gaúcha são absolutamente encantadoras. É isso aí, gente. Que 2017 seja um ano feliz para todo mundo, com muitas viagens. Um beijo para todos os amigos do Morning Show. Olha aí a Betina falando com a gente, tem várias dicas dela, né? É, todas as quintas no Família em Férias, iniciativa da To Go Travel. Olha aí, vamos seguindo aqui no Morning Show, o programa já na reta final, hein? Vamos falar de verão, já que a gente tá... Vamos seguir falando de verão, né? Que a gente já falou de praia, né? De comportamento na praia. Os ouvintes mandaram aqui sonoras e vídeos pra gente pelo WhatsApp. Vocês viram que a internet foi derrubada ontem, né? Quebrou totalmente a internet por conta de uma, digamos, curtição de verão. De um grupo de amigos felizes, atores da Globo, que foram lá para uma determinada cachoeira no centro do Brasil e resolveram fazer uma foto como vieram ao mundo, né, Vini? Tá calor, né, Ed? Muito quente. Tá muito quente, vamos tirar a roupa, né? Bonita a foto, aliás. Então, essa foto que a gente tá vendo agora é uma foto comportada deles, né? Mas eles tiraram uma foto todos nus, né? Os Linda atores foto. globais. Agora sim, a foto deles todos nus aí, com as bundas de fora, né? Todos de costas e neste elenco aí, por exemplo, Edgar, estava o Gabriel Leone, que fez Velho Chico, junto com a namorada, a Carla Sali. A Monique Ozzy, apresentadora Monique Ozzy, que agora também vai fazer uma série da Globo, vai de retro. Você identificou ali a... Identifiquei. É a quarta, quinta, é a sexta da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. Aquela é a Monique Ozzy. Sim. Tem também o Maurício Destre, que é ex da Bruna Marquezine, que infelizmente não estava neste encontro. A Carolina Abras e o ex-Malhação
Juliana Loman e Ícaro Silva. Este era o grupo aí que deve ter curtido muito, né? Esse dia especial, Edgar. Isso aí, eu vou até dar uma salva de palmas pra esses. Porque, olha, não tem nada mais foto gostoso bonita. que você pegar uma pelado cachoeira. na cachoeira, é dar isso. um mergulhão pelado. Eu acho muito saudável e muito natural. Devem ter curtido bastante, né? Parabéns pra esses atores que fizeram aí Eu teria uma medo. ode ao naturismo. Eu teria medo de ficar assim, viu, Edgar? Medo? Sei lá, o chão tá sujo. Ai, meu Deus. É tudo natural. Ajuda ele, vai. Ajuda ele, né, Paulinha? Vamos lá, meus amigos aqui da bancada, é o seguinte, vocês mandam nudes, falando em pessoal peladão na cachoeira, vocês mandam nudes pros parceiros amorosos? Sim. Tem esse costume? Não. Esse hábito? Tem gente que começa um namoro. A Ellen tá quieta. Você começa, tá namorando, é um namoro recente, tá empolgada, né? Não? Tô namorando. Não? Não, Ellen? Por que você tá falando baixinho? Que isso? Mas sou eu hoje, virei pauta do programa. Hoje não, gente. Olha, é o seguinte, o nosso tema aqui do Opina Pan pergunta o seguinte, olha, para os ouvintes responderem através do nosso aplicativo, se você não tem ainda, vai lá, baixa de graça, preenche um cadastro e interage aqui com as enquetes do Morning Show. Você já mandou pelo celular ou computador uma foto em que aparece nuzinho? Responda lá, já ou então nunca. Amanhã tem o resultado aqui no Morning Show, tá bom? É fácil. Vai ganhar o já. Já mandou? Eu acho que vai ganhar o já. Você já mandou? Eu não, eu tenho vergonha. E eu tenho muito medo de sei vazar. lá, ir pra pessoa errada, mandar pra pessoa errada. Nossa, sei lá. vazou. Então, responde pra gente lá no Opinapan se já mandou nudes ou se nunca mandou. Amanhã o resultado aqui neste mesmo Morning Show. Mas tipo, é pra ser sincero, né? Pra ser sincero, né? Olha, vamos falar de cinema, afinal de contas, estamos em plena quinta-feira. Imagino que o cinema iraniano, o cinema polonês esteja, né, fervilhante. A gente tem uma estreia mesmo, iraniana. Tem uma estreia? Opa! Veio o spoiler. Olha lá. É spoiler mesmo. Que leva golpe, Liga aí. O que vale a pena a gente sair, tirar a bunda do sofá pra ir Quer começar por esse mais cabeça? pro cinema? Aí. O Apartamento, filme iraniano, lançado no ano passado, recebeu o prêmio no Festival de Cannes, prêmio de melhor roteiro e também de melhor ator pro Shahad Husseini. É do mesmo diretor de A Separação, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Separação acho que é de 2011, então Oscar 2012. E de outros filmes também, como Procurando Ellie e O Passado. O diretor tem um nome complicado, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, Asghar Farhadi. Errado, pronunciou errado. Então, sei lá, tentei fazer o melhor que, iraniano... enfim. E esse filme tem uma história bastante curiosa. O protagonista é um professor e ele também é ator de teatro amador. E aí, o apartamento em que ele mora com a esposa tem risco de desabar e, enfim, eles acabam tendo que ir para um apartamento emprestado de um amigo. E eles vão para esse apartamento e lá acontece uma violência que a gente não consegue saber direito o que é no trailer, mas com a mulher dele. A mulher dele tá indo tomar banho, tá sozinha no apartamento e acontece uma violência contra essa mulher que fica bastante machucada, bastante traumatizada. E aí o marido, a história do filme é o drama do marido em lidar com essa situação, conseguir amparar a mulher em tudo que aconteceu com ela e nesse trauma e também talvez em buscar vingança, quem é que fez isso, por que aconteceu esse episódio. Então o filme é basicamente sobre isso, tá em cartaz nos cinemas do Brasil. A gente tem um outro filme que tá, enfim, causando bastante barulho, porque é o novo filme da Jennifer Lawrence, essa atriz que muita gente gosta e acompanha. Apesar que ela não gosta das pessoas, né? Vamos lembrar. Ela não gosta muito dos fãs, né? Ela não tá muito afim de fãs. Mas Passageiros é o filme que engrossou a conta bancária da Jennifer Lawrence no ano passado, tanto que ela foi pra lista da Forbes das atrizes mais bem pagas do mundo, ela foi a número 1. E é o filme dela com o Chris Pratt, dirigido pelo Morten Tilden, que é o mesmo do Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, ótimo filme. Qual é a história de Passageiros? É a história de uma nave que tem 5.000 passageiros que estão em estado de hibernação. Por quê? Porque eles vão para outro planeta, habitar, colonizar um outro planeta. Então eles ficam hibernando porque demora 90 anos para chegar nesse outro lugar. Só que, no meio dessa viagem, acordam
Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Jim Preston é o personagem dele e a Aurora Dana a personagem dela. Então eles acordam no meio da viagem, ou seja, provavelmente vão morrer antes de chegar no destino e estão lá acordados sozinhos dessa navio, assim. Tem tudo na nave, tem bar, tem coisas maravilhosas, mas estão só os dois ali. Tem muita gente que já assistiu e me escreveu no Twitter que não gostou. Não gostou? O que eu fiquei assim, enfim, eu acho que eu quero gostar desse filme. Ó, eu gosto de filme de ficção. Sabe como descreveram? Uma cruza de gravidade, que é aquele filme da Sandra Bullock. A crítica fala isso, né? Com Titanic, que seria uma história romântica. É porque parece meio interna de um navio ali, tem o bar, acho que por conta do bar e tal. E pelo casal se apaixonar também numa tragédia, Mas né? o filme explora, né, Paulinha, essa história, essa coisa da tecnologia, né? Que na verdade surge com a proposta de ajudar o ser humano e pode atrapalhar, né? Pode dar ruim, né? Eu queria até que quem já assistiu comentasse aqui no Twitter com a gente o que achou. E aí a gente tem uma animação pra criançada e também pros adultos que gostam de animação, Moana, Um Mar de Aventuras, a nova princesa da Disney. A gente falou bastante do filme aqui. Foi uma ótima estreia nos Estados Unidos, arrecadou muita grana. O filme que fez sucesso no feriado de Ação de Graças e que, agora é importante para os brasileiros, hein? Vamos chegar cedo no cinema para assistir o curta-metragem que é exibido antes de Moana, trabalho interno do Léo Matsuda, que é um brasileiro. Ele que fez esse filme, é o diretor do filme, e o filme tá no shortlist para concorrer ao Oscar de melhor curta de animação. Então, antes de Moana, vamos assistir aí trabalho interno do brasileiro Léo Matsuda, que pode até concorrer a um Oscar, que pode vir aí pro brasileiro. Legal, né? A tua programação pro cinema, né? Nesse final de semana que tá chegando aí. Estamos fechando o programa, hora de Posso dar o ganhador? O da pena, vai pra você que agora melhorou o seu humor, né? Depois de você tentarem te enganar, você pode... Ganhadora de hoje é a Verônica. Isso aqui não é enganação, não. São José dos Campos, parabéns, você acaba de ganhar um carro e 60 mil reais. Meu Deus, hein? Cuidado com o que você fala no ar aqui. Ela leva a canequinha. Kit Morning Show, e a camiseta. Tá? Ela leva a canequinha do Morning Show e a camiseta do programa. E aqui no Twitter estamos nos TTs na terceira posição. Tá o maior sucesso aqui a hashtag. E você pode continuar participando o dia inteiro na praia. Eu e quem vai ganhar o Kit Morning Show é a Luísa Daher. Eu vou falar com você aqui no Twitter, Luísa, pra você saber como é que você recebe. A Luísa, aliás, deu uma dica aqui quando estávamos falando do Pedrinola, que o problema são os carboidratos da bebida e tal. Legal a participação do ouvinte. Ganha então o kit do Morning. Fechou, o programa acaba agora, volta amanhã a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Obrigado pra você que nos acompanhou até agora, hein? Tchau, Paulinha, um beijo, hein? Tchau, tchau. Tchau, Ellen. Beijo. Beijo, cuidado com a dieta, hein? Pode deixar, isso já, ó. Valeu, Vini. Falou, Arcones. Aê. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.